não tenho, mínimo dos mínimos, 15 minutos de oração pessoal por dia, mínimo dos mínimos. Oração pessoal não é eu e minha mulher, não é eu e meus filhos, não é eu e meu tio, minha tia, eu e Jesus. Pelo menos 15 minutos. A falta de oração pessoal, eu e Deus, vai esfriando aquela coisa gostosa que a gente sentiu lá atrás. E quem nunca sentiu, trate de pedir para sentir, porque é uma coisa que é um explodir dentro da gente. Então, oração pessoal, gente, guarde na cabeça. A primeira coisa que arrefece, que esfria o primeiro amor, a falta de oração pessoal. Depois, a segunda coisa que arrefece e que esfria o Espírito Santo em nós é a falta de leitura da palavra de Deus. Mínimo dos mínimos, 3 versículos por dia. Mínimo dos mínimos. Todos os dias eu devo de ler a Bíblia. 3 versículos. Quanto tempo vai tomar para mim? 3 versículos. 1 minuto e meio, menos. 3 minutos. Tem gente que não lê a Bíblia. Tem gente que fica uma semana, fica um mês sem ler a palavra de Deus. Não há Espírito Santo que resista dentro de uma pessoa que não tem oração pessoal e que não lê a palavra de Deus. Eu preciso manter este fogo aceso. Sabe, você vai lá no cerco de Jericó, sai de lá pegando fogo assim, querendo, e aí você não reza e você não lê a palavra. Vai esfriar, com certeza vai esfriar. E depois, terceiro ponto. São 4 tentações que eu falei, 5 tentações. Terceiro ponto: crer que já sabe tudo. Tem gente que pensa que porque está há 10 anos na renovação carismática, há 20 anos, há 30 anos, ou há 5 meses, ou há 1 ano, já sabe tudo. Eu não vou lá não, eu já sei o que vão falar. Já escutaram isso? Eu já escutei pessoas assim: experiência de oração, já fiz 3. Não vou fazer experiência de oração de novo, já fiz 3. Meu Deus, mas sempre experiência de oração é experiência de oração. Não importa se seja o mesmo pregador ou se seja outro, a gente nunca pode pensar que já sabe tudo. A gente sempre tem que estar querendo aprender mais. O mundo, gente, a sociedade, eles estão sempre buscando conhecimento. Esses dias atrás, mais ou menos uns 6 meses atrás, eu vim aqui em Curitiba numa clínica de olhos chamada IOC, sem merchan, tá, gente? Fui ali, eu usava óculos e fiz a cirurgia para tirar óculos. Faz 1 ano e 3 meses que eu não uso óculos. E aí eu vim com a menina lá da cidade de Serra Azul, que o sonho dela é não usar mais óculos. Ela tem 15 anos. E aí eu cheguei ali com a avó dela, levei ela no médico que me atendeu, excelente do médico. E aí ele falou assim para mim: padre, ela não pode fazer a cirurgia que o senhor fez. A pupila dela, o negócio dela não é dilatado, não é grande, tamanho normal, não sei o que e tal. Enfim, ele falou lá as coisas ali. Aí ele falou: só que a medicina está evoluindo, quem sabe no ano que vem ela pode fazer isso aí. Então o mundo, gente, ele não crê que sabe tudo, ele pensa que vai descobrir mais coisas. E nós na igreja, muitas vezes a gente pensa que sabe tudo, que não tem mais o que aprender, não tem mais o que evoluir. A gente sempre tem que querer evoluir na comunidade, sempre tendo principalmente humildade. Crer que já sabe tudo é uma tentação do demônio que abala o fogo do Espírito Santo em nós, aquela coisa gostosa que a gente experimentou e que a gente não queria que acabasse. E o quarto item, o quarto ponto, quarta tentação, é a falta de responsabilidade com a minha vida pessoal, com a igreja, com o grupo que eu participo, com a minha família. Falta de responsabilidade, que eu vou dar um exemplo bem simples e pequeno, que talvez eu assuste algumas pessoas. Quando eu era jovenzinho lá em Venceslau Brás, meu sonho era casar. Só que eu queria casar virgem. Eu queria casar com uma moça virgem e casar virgem. Hoje existe uma tremenda falta de responsabilidade com relação a isso. As moças não querem mais casar virgem. Os rapazes não querem mais casar virgem. Eles querem experimentar antes. Falta de responsabilidade. Dei um exemplo pequenininho. Às vezes a gente permite que certas coisas aconteçam próximo de nós, porque a gente tem medo de conversar com o nosso filho, conversar com a nossa filha e mostrar para eles o caminho certo. Ter responsabilidade com
com aquilo que Deus confiou para nós, que é a coisa mais sagrada, que são os nossos filhos, orientá-los e mostrar para eles, por aí não é o caminho. Isso vai esfriando o Espírito Santo em nós, gente. Vai abalando o fogo do Espírito Santo. Te dei exemplos pequenos. Vou dar um exemplo bem pequenininho. Termina o grupo de oração aqui. Fica uma meia dúzia aqui guardando as coisas. E a minha responsabilidade naquela noite era ajeitar as cadeiras. Ninguém vai ver, eu vou sair. Falta de responsabilidade com cuidado com as cadeiras, que era a minha responsabilidade naquela noite, de guardar as cadeiras. Eu vou embora. O fogo do Espírito Santo em mim vai balde d'água, vai se apagando. Eu tenho que ter responsabilidade com a minha vida pessoal, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, ensiná-los, mostrar para eles o que é certo e o que é errado. Minha responsabilidade na igreja, com a comunidade, horário de chegar, horário de sair. Eu sei que aqui em Curitiba é mais difícil. Eu estava conversando com a senhora aqui embaixo, acho que dona Marta, né, sobre trânsito e tal, né, que é difícil a questão do trânsito, né, mas a gente tem que tentar nos esforçar muito para ter responsabilidade com aquilo que foi confiado para nós, seja na comunidade, seja no nosso trabalho pessoal, seja na nossa família. E por fim, o último item, tentação do demônio. Só que antes de eu falar do último item, vamos recapitular os 4 primeiro para vocês não esquecerem nunca mais. Primeiro item que abala o fogo do Espírito Santo em nós é a falta de oração pessoal. Não é falta de oração não, que oração eu posso rezar com a minha mulher, e isso não é oração pessoal. Eu posso rezar com meu irmão ou com meu padre. Oração pessoal é quem? Eu e mínimo dos mínimos por dia 15 minutos. Segundo item que abala o fogo do Espírito Santo em mim, leitura da palavra de Deus, mínimo dos mínimos 3 versículos por dia. Terceiro item, crer que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. E quarto item, a falta de responsabilidade. Eu dei vários exemplos aqui, pequenininhos, mas para vocês entenderem. E o último item é, eu não preciso mais de cura do Espírito Santo, não. Já estou curado de tudo, sou uma pessoa de bem com a vida, de bem comigo mesmo. Todos nós, enquanto estamos vivos, precisamos diariamente de sermos curados por Deus. Diariamente. Às vezes é um atrito no trabalho, que a gente fica com aquela mágoazinha assim, lá no fundo. Precisamos de cura todos os dias. Então, pensar que não precisa de ser curado, de cura, porque eu já tenho 60, 40, 22, 29, 80 anos, é uma tentação do demônio que vai fazer com que eu abale o fogo do Espírito Santo em mim. Buscar a oração pessoal, buscar a leitura da palavra, buscar conhecimento todos os dias, ter responsabilidade com aquilo que Deus confiou para mim e buscar sempre ser curado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Vou ler a palavra novamente para a gente fazer um momento de efusão do Espírito Santo, de derramamento do Espírito Santo aqui. E eu preciso da ajuda dos músicos, né? Claro. Enfim, vou ler aqui novamente, rapidinho. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Deus não tem nada contra nós. A única coisa que Ele tem contra nós aqui é deixar de esfriar o primeiro amor. Por causa dessas coisinhas aqui que o padre falou. Então não vamos deixar isso esfriar. Vocês vão poder ter a possibilidade de viver com padres, com diáconos que vão vir aqui às quartas-feiras com vocês. Momentos da graça de Deus, aproveite, se esquente novamente, deixe o coração queimar, deixe o Espírito Santo agir na sua vida novamente, esquente isso aí, não deixe esfriar, vivendo isso aqui que o padre acabou de falar. Não é difícil, não é difícil. Quantas pessoas que rezam, pedem, a graça acontece e depois esfria. Enfim, nós não vamos deixar esfriar. Combinado, gente? Vamos manter quente, né? Vamos manter quente, cheio do Espírito Santo e quente, vivendo isso aqui.